Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez podendo entrar no teu lar. Queria convidar a você, né, a compartilhar esse vídeo com mais 10, né, que eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para falar conosco. E como é bom a gente estarmos juntos, né, para estudarmos a palavra de Deus. Hoje estaremos entrando no capítulo 22 de Provérbios, né? Mas antes de entrarmos e fazermos trazemos as nossas expectativas, né? Nós vamos falar com Deus, amém? Eu quero te pedir a curvar a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai bendito, Deus amado, Deus de toda a glória, diante da tua presença, nós te agradecemos por poder compartilhar a tua palavra com o teu filho, com a tua filha, que nesta hora está conosco, ó Deus. Pai, que o teu Espírito venha nos trazer o entendimento daquilo que o Senhor tem proposto para esses dias, para a nossa vida. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Abençoa esta vida rica e poderosamente. Toma esta casa nas tuas mãos, ó Deus querido, Pai amado. Pois a tua palavra diz que Senhor. E neste dia, essa porta está sendo aberta, uma janela está sendo aberta, Pai, para que a tua palavra adentre, para que o teu Espírito venha habitar, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, nós vamos entrar no Provérbio 22, como eu falei, né? Estamos chegando na reta final, né, querido? Mas nós vamos entrar agora vamos ter algumas mudanças, porque a gente está vindo aqui num provérbio de contraste, e nós vamos nesse provérbio de contraste até o versículo 16. Depois a gente vai sair um pouquinho para os aconselhamentos, né? E esses aconselhamentos são vidas para a nossa vida, né? Eu quero, nesse momento, né, passar para o nosso presbítero Daniel. Qual a sua expectativa, Daniel, para esse estudo aí, neste dia? A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida, bom dia para você. A minha expectativa nesse dia é que a gente possa adquirir um pouco mais do conhecimento do Senhor, como a gente já tem feito ao longo desses 22 provérbios. Mas hoje, a minha oração, essa semana eu estava estudando e orando ao Senhor, é de pedir ao Senhor que Ele alavanque ainda mais o nosso entendimento sobre quem é Ele. Que Ele gere no nosso coração uma paixão maior ainda, um amor maior ainda, por quem é Ele, por aquilo que Ele deseja na nossa vida. E eu creio que o Provérbios 22 vai falar muito conosco sobre isso. Que nos assiste neste momento, eu quero dizer para você que nós estamos numa expectativa muito grande, porque sabemos que quanto mais lemos provérbios, mais aprendemos. E quanto mais nós aprendemos, nós ensinamos. E por isso é uma felicidade muito grande estar participando com nossos irmãos aqui deste ensinamento desta noite. Que você possa ficar atento para que você também possa tirar bastante proveito do que está sendo ensinado no livro de Provérbios 22. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor Adi. A expectativa para Provérbios 22 é que a gente de fato possa
abrir a nossa consciência, abrir o nosso coração para recebê-lo. Porque palavras como essa, elas só vão ter efeito se de fato nós quisermos recebê-la. Então a expectativa para essa manhã é que nada venha tirar o nosso foco, mas que cada palavra de Provérbios eles sirvam como uma orientação, como um direcionamento para uma vida muito mais rica e abundante. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos ler do 1 ao 16. Depois nós vamos voltar para falar algumas coisas, né? O primeiro aqui já enche o nosso olho. Se eu parar aqui no primeiro, a gente não termina hoje, né? Porque é muito rico. Então vai dizer assim, versículo 1: mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e ouro. O rico e o pobre, o Senhor faz tanto um como o outro. O prudente vê o mal e segue em frente e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honras e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia injustiça colhe desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador, e com ele irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pobreza do coração quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte a palavra dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara disciplina a afasta dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Amém? Então fomos aí até o versículo 16, mas nós vamos voltar aqui no versículo de número 1, que vai dizer que mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, isso aqui está muito direto, né? Isso aqui está muito ligado à questão do caráter, o bom nome. Hoje, né, as pessoas elas não valorizam muito isso. Elas valorizam muito o seu bolso. E elas acham que isso vai trazer respeito. Porém, um bom nome, um caráter, ele vai deixar um legado. E as muitas riquezas, elas não alcançam isso. Porque uma riqueza mal administrada, eu sempre falo isso, né, ela pode ser acabada à noite do dia, né? Mas o caráter, um bom nome, irmãos, eu peguei um tempo ainda que, né, eu ainda velo por isso, que a palavra vale mais do que um papel até assinado, né? Mas hoje isso tem sido muito desvalorizado e eu quero compartilhar com nossos irmãos, que os irmãos têm para falar aí, pode ficar à vontade, amém? Eu vejo muito esse primeiro versículo como uma crise de identidade. Por que uma crise de identidade? Porque ter uma boa reputação é ter credibilidade. E quando a gente tem uma crise de identidade, é como se nós não soubéssemos quem de fato nós somos. E isso é algo tão estranho de se falar, porque isso não está só no campo de política, não está só no campo no cotidiano,
Isso, infelizmente, está dentro das nossas casas, casas de igrejas. E um homem de Deus, que preza por ser homem de Deus, ele precisa, primeiramente, ter credibilidade no que fala. E ter credibilidade é ter reputação. É você conseguir olhar para ele, olhar e dizer: eu acredito, eu confio. E o versículo aí continua dizendo que desfrutará de boa estima, vale mais do que prata e ouro. Saber que temos um caráter, saber que temos uma reputação a zelar, isso mostra, isso reflete para quem nos ouve, não o nosso ser, mas quem de fato habita dentro de nós. Para o judeu, né, principalmente naquela época e ainda hoje, o nome da família é algo muito precioso. O nome da família é algo muito precioso. A genealogia da família, ela não poderia ser manchada de forma alguma. Tanto que uma das palavras, talvez, que os fariseus tenham escutado com maior animosidade tenha sido do filho pródigo. Porque aquele menino, ele desonrou não só o seu pai, ele desonrou o nome da família, a história da família. E aí você vê que Jesus fala para eles assim: olha, esse garoto deveria ter morrido. Jesus fala: não, olha, o meu filho estava morto. Quer dizer, todo mundo ali considerou que aquele filho, ele teria que ter morrido para a família. Ele não poderia mais voltar para aquele lugar, porque ele desonrou aquela família, ele desonrou aquele nome. Então, para o judeu, é uma coisa máxima, é você manter o nome, é você manter a família, a genealogia. Então, o que o teu pai te ensinou. Como eu reconheço o teu pai em você? Eu reconheço o teu pai em você através daquilo que você é. E pra gente que é cristão, que é filho do Senhor, como o mundo reconhece a luz que em nós está? Quando essa luz brilha através de nós, quando a gente mostra quem realmente a gente é, quando a gente assume a denominação de filho de Deus. E isso é maior do que tudo que a gente possa ganhar. E Cristo conquistou isso na cruz por nós. E assim, eu tenho um exemplo aqui do meu lado, do meu pai, né? Aleluia. E todas as vezes que meu pai vai nos ensinar, seja a mim, seja qualquer um dos meus irmãos, ele fala assim: olha, o meu pai sempre dizia. e isso não vem, é o legado. O meu pai, ele dizia assim, né? Se a gente, até hoje, né? Se a gente chegar fora de hora, ele fala assim: ó, meu pai me dizia que a madrugada não é para pessoa de bem, meu filho. Sabe? E eu sempre obedeci meu pai. O que ele está apontando para mim? Escuta a minha orientação. Porque eu fui feliz na orientação que meu pai me deu. Então a coisa vai de geração. É assim, pastor Cipí? Porque na verdade, conforme está escrito, a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. A graça de Deus, aleluia, o amor de Deus, pois nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, o caráter de Deus. Isso vale mais do que qualquer riqueza, qualquer ouro, qualquer prata. Para nós vale mais o caráter do que tudo isso. Amém? Eu queria, pegando o gancho que o pastor Cibis está falando, vamos lembrar lá daqueles dois homens que diante dos espias, né, Josué e Caleb, falaram assim: olha, mas eu sei que as dificuldades são grandes, mas se o Senhor se agradar de nós, se Ele olhar algo bom em nós, se o nosso caráter for fiel e verdadeiro a Ele, se nós nos rendermos verdadeiramente a Ele, Ele vai nos entregar aquilo que Ele prometeu. Ele vai nos entregar aquilo que Ele prometeu. Então, assim, valia mais para eles ser agradável ao Senhor do que conquistar a terra. E isso é visto em Atos Apóstolos capítulo 2, se eu não me engano é versículo 46, 47. Vai dizer que os apóstolos estavam em tudo em comunhão, unidos, e caía na graça do povo. Por quê? Porque eles viam o Espírito Santo fluindo e trazendo isso para a vida espiritual, irmãos. Vamos ser bem realistas, né? É por isso que muita gente hoje tem dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque se a gente, irmãos, não absorve, né, a questão dos princípios dos nossos pais, dos nossos mestres, irmãos, se a gente não absorve aquilo das pessoas que a gente vê, como nós vamos absorver daquele que a gente não vê? Ainda que a gente sabe que é real,
Por isso que muitas pessoas elas têm dificuldades em relacionar com Deus. Por quê? Porque elas não têm um referencial de família. Ah, mas pastor, não tive a oportunidade de ter um referencial. Mas hoje você tem a oportunidade de dar um referencial para o seu filho. Então faça isso. Por quê? Porque lá na frente ele vai poder olhar Deus com outros olhos. Hoje a gente tem uma geração que olha Deus como se fosse um colega de esquina. Uma galera que fala assim, qual é e tal. Não estou nem falando pela questão da palavra em si, mas que olha Deus como se fosse um colega de esquina. E Deus não é, Ele é um Senhor na nossa vida. Porque olha o pai, a família. Eu acho que até aqui um ponto que a gente pode também abordar é a questão da inegociação da reputação. Porque hoje parece que nós estamos agindo ou tratando a reputação como algo secundário. E reputação ou credibilidade, ela tem que ser uma essência dentro das nossas vidas. Porque analisa, havia tempos onde a principal, a responsabilidade de um pai, como foi dito, é instruir o filho no caminho que ele deve andar. E nós vamos entrar depois nesse versículo. Mas o fato é que hoje nós deixamos a credibilidade, a reputação, ela solta. Se você quiser, você pega. Se você não quiser, você não pega. E depois a gente quer reclamar da circunstância ou do lugar onde nós estamos inseridos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas das vezes, se nós não lutarmos, se nós não brigarmos, se nós não fizermos como isso necessário para a nossa sociedade, não adianta reclamar daqueles a qual nós elegemos, daquele que nós colocamos no poder, porque a gente precisa enxergar isso, que credibilidade, reputação é inegociável. Verdade, e assim, isso aqui está dentro de uma coisa que hoje, antigamente o cara falava assim, ó, vai ali na venda, fala com o seu Manuel ali, que eu quero 1 quilo de arroz e depois eu passo lá para pagar. E o filho ia lá, o seu Manuel dava, meu pai mandou vir aqui buscar, o cara pegava e dava. E o cara quando chegava do trabalho passava lá e pagava. Hoje em dia as coisas se perderam. As coisas foram... porque o mundo é outro. Não, o mundo não é outro. É que nós abrimos mão de alguns princípios. E os princípios mais importantes, que lá na frente a gente vai falar sobre isso também. E eu acho engraçado que assim, eu estava pensando sobre isso dentro de casa, sobre abrir mão dos princípios, e a gente estava falando sobre o bom nome, né? E como que isso foi desconstruído. Eu quero citar só um exemplo, tá? Um exemplo, não estou dizendo contra o seriado, eu gosto, assisto, tudo mais, mas se você for ver o seriado do Chaves, é muito engraçado o Seu Madruga dever aqueles aluguéis todos. E ele manda o Chaves na venda toda hora e não paga, e ele manda a filha dele na venda toda hora e não paga, e a geração vai crescendo e vai assistindo, e aquilo dali é uma coisa normal. Eu estou dando só um exemplo, tá, irmão? Um exemplo até muito bobo, mas é um exemplo. E aquilo dali vai se colocando dentro da nossa mente como algo normal. É o que o pastor falou, os princípios vão sendo perdidos como? Quando a gente vai banalizando, vendo isso e achando engraçado, achando legal, achando maneiro. E aquilo dali acaba entrando dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E se a gente não realmente educar, ensinar e criar a criança no caminho que ela deve andar, ela acaba se corrompendo dentro da própria casa. Verdade. É interessante que eu olho para a minha juventude, né, quando eu estava na minha adolescência ainda, eu comecei a trabalhar muito cedo. E quando eu comecei a trabalhar, o meu pai, ele ia comigo até o trabalho, até eu aprender o caminho direitinho de ida e volta. Eu tinha aí meus 14 anos de idade. E depois que eu aprendi o caminho, tudo direitinho, e ele me deixava. Mas todos os dias eu chegava em casa e conversava com ele como foi o meu dia de trabalho. Isso é muito importante. Eu creio que quando nós chegamos, até mesmo hoje, quando às vezes a minha nora, às vezes que está trabalhando, chega em casa e diz, como foi o seu dia de trabalho hoje, minha filha? Foi bem? Isso é muito importante, né? Às vezes a esposa perguntar ao marido, meu filho, como foi o teu dia de trabalho hoje?
Isso é muito importante para nós. Porque os filhos, quando olham e vêem essas coisas, são referências para eles no futuro. Não é verdade? Então nós vamos aprendendo desde criança a responsabilidade que nós teremos mais tarde. Amém? Pastor, só tem valor aquilo que nós valorizamos. Essa é a verdade, né? Só tem valor aquilo que nós valorizamos. E às vezes a gente não valoriza a coisa mais importante que a gente tem, né? Que nos tornou homens sinceros. Versículo 2 vai dizer, quer falar alguma coisa, Daniel? Não. Versículo 2 vai dizer, o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Irmãos, isso aqui eu falo de que Deus não faz acepção de pessoas, né? Infelizmente não é o olhar das pessoas, mas a palavra vai dizer que eles têm algo em comum, o mesmo Criador, é o mesmo que o sustenta, é o mesmo, e Deus não faz acepção de pessoas. Eu peguei um versículo aqui em Deuteronômio, que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Eu quero deixar Deuteronômio no capítulo 10, versículo de número 17, né? O Senhor vai dizer assim na palavra, deixa eu só virar a página aqui, né? Deuteronômio no capítulo de número 10, versículo 17, diz assim, nas suas cidades vocês não guardar os vossos corações. Perdão, pastor. Aqui não. Pegou fora. Deixa eu só voltar aqui para o capítulo aqui. Saiu um pouco fora aqui. Isso aí, Deuteronômio no capítulo de número 10. 10, 17. 10, 17. Deixa eu só voltar lá de novo. Capítulo 10, 17. É que eu estava no 11. Entendeu? Mais ou menos assim, né? Capítulo 10 vai dizer assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade e nem aceita suborno. Ou seja, da mesma maneira que Deus trata o pobre, Ele vai tratar o rico, porque Deus não aceita suborno. E às vezes, por a pessoa ter uma posse maior, acha que Deus vai tratar ela de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque eu faço caridade, porque eu dou uma bolsa, uma cesta básica, porque eu tenho uma oferta melhor, tenho um dízimo melhor. E Deus não faz acepção, Deus não aceita suborno, querido. Então Deus trata por equidade, Ele trata todos iguais. O mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem pela vida do meu irmão. Tanto amor que Ele tem pelo rico, Ele tem pelo pobre. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que Deus, Jesus, eles têm o mesmo sentimento. Prova disso que quando Mateus, o publicano, aquele que era cobrador de impostos, o próprio Cristo fala para ele que iria ter um momento de refeição na casa dele, sem se preocupar com o que os outros iam achar. Foi assim mesmo com Zaqueu. O mesmo Cristo, através dos seus discípulos, no capítulo 10 de Atos, quando Pedro vai à casa, mesmo Pedro achando que era impuro, que não era legal, e Deus fala: o que tu transformaste em impuro, eu transformei em algo puro. E vai lá na casa de Cornélio, tem um relacionamento, tem um momento do descortinar e dizer que Deus, Ele olha para todos de igual forma. Deus não faz acepção, seja pobre, seja rico, seja pecador, ou seja aquele que está em processo ainda de evolução, de cura, de deixar as coisas do mundo e entrar para os caminhos de Deus. Deus, Ele olha com um olhar
único de amor. É por isso que eu creio muito, irmão, no poder transformador do Evangelho. Por isso que nós aqui cremos muito no poder transformador do Evangelho. Porque quem pode, irmão, reunir filhos de vários pais? Quem pode reunir pessoas de várias raças? Quem pode levantar uma mesma família de pessoas tão diferentes? Só o amor de Deus. Só o amor de Deus. Não vai ser... Desculpe o que eu vou te falar, desculpe o comentário que eu vou te dizer, mas não vai ser o partido A, não vai ser o partido B, não vai ser a ideologia A nem a ideologia C. Cristo tem a saída para as desigualdades que nós temos vivido hoje. Essa é a verdade. O Evangelho tem a saída para as desigualdades. Ele pega o rico e o transforma em alguém humilde. Pega o humilde e transforma em alguém rico, sem mudar talvez a classe social dessas pessoas. E isso a gente precisa entender, que isso não é poder de ideologia, isso é poder do Evangelho. O Evangelho, ele não se rende à ideologia, nem de esquerda nem de direita. O Evangelho é o Evangelho e ele por si só já é bastante poderoso. É verdade. Eu quero deixar aqui ainda, né? Segundo as Crônicas, capítulo 19, versículo 7, o Senhor vai dizer assim, né? E agora, que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça e nem parcialidade, e também não aceita suborno. É muito semelhante ao que nós lemos lá no livro de Deuteronômio, porque hoje a gente vive, a gente não pode ser hipócrita, né, irmãos? A gente vive um evangelho de parcialidade, né? A gente é muito chegado, a gente quer cuidar de quem tem uma condição financeira, e muitas vezes a gente não cuida do necessitado, que está do nosso lado e cultua, louva a Deus junto com a gente. Então, assim, o fulano, bem, eu vou cuidar dele. Como é que tu tá? Faltou um culto, e aí, como é que tu tá? Né? E o irmão que já não vem há 5 semanas, e é o mais humilde, aí, sabe? Então, Deus não trata com parcialidade, irmão. Deus trata com equidade, é todos iguais, o cuidado é para todos. Jesus veio para todos, né? E assim que o Evangelho começou a ser pregado por João Batista, a Bíblia vai dizer que ele começou a pregar onde? Né? No deserto da Judéia. E quem queria se converter, irmão, tinha que ir lá, grandes e pequenos. Está me compreendendo? Então a gente precisa entender isso. O Evangelho é puro, ele é genuíno, ele é imutável, né? Então não é o ambiente que a gente está, não é a qualidade do som que a gente tem que vai trazer vidas, não, é o poder do Evangelho que transforma a vida do homem e faz um publicano conviver, né, no meio de judeus, e ali todos vivem em paz, porque Deus transforma a nossa vida, né, irmãos? Eu quero dar um salto aqui, quero dar só de passagem aqui no versículo 4, diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida, né? Eu acho interessante, na semana passada nós fizemos essa citação, né, mas passamos por rápido assim, e aquele, irmãos, que espera do Senhor, né, tão somente nessa vida, ele é uma pessoa infeliz. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 19, né? Miserável, algumas traduções miseráveis, outras traduções dizem infeliz é aquele que espera do Senhor somente nessa vida. Por quê? Porque riqueza, honra e vida, ela não está ligada somente nesta terra. Deus tem coisa muito maior para a gente, muito além do que os nossos olhos carnais estão contemplando, amém? Porque às vezes você pode dizer assim, mas eu estou tanto tempo no Evangelho e passando tanta luta, né? Mas você é rico, amém? Os irmãos quiserem comentar alguma coisa, eu vou entrar no versículo de número 6, que eu acredito que a gente tem muita coisa a comentar aqui. Que assim, esse versículo é um dos versículos que mais estava no meu coração hoje, porque a gente hoje fala muito sobre honra, a gente fala muito sobre honra, sobre glória, mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vê que todos os apóstolos, homens de Deus, eles morreram pelo Senhor, e aquilo dali para eles foi uma honra. Eles foram aprisionados e para eles aquilo dali foi uma honra. Vou voltar a falar uma coisa que eu já falei antes, e está na palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele se regozijava de trazer em si as marcas
do Evangelho. E que marcas são essas? São as marcas realmente que ele carregava de chicotada, de paulada, de pedrada, irmão. Eram as marcas de poder dizer que Cristo era o Senhor, sabe? Então a gente hoje, por esse mundo que a gente vive, onde o homem, ele centraliza tudo em si, ele quer um Deus para si, ele não quer um Deus para comunhão, ele quer um Deus para si, ele quer as bênçãos de Deus para si. Deus não é mais pai de todos, é pai dele, aonde a oração dele tem que ser ouvida, a música que ele canta, de certa forma, tem que passar por ele, porque ele é o centro do coração de Deus, e por aí você vai, e isso cada vez mais tem se entrado na nossa vida como cristão, e a gente tem deixado de dar a glória a quem realmente é a glória. Aleluia. E irmãos, eu vejo Jó, e eu vejo que em toda a vida de Jó, Jó sofreu e ele foi glorificado. No final, ele teve a sua vida restaurada. Mas em todo momento, a própria palavra vai dizer que Jó, ele não negou. Ele não negou o seu sofrimento. E ele não negou ao Senhor. Então a gente precisa entender melhor essa questão de ser glorificado, de ser honrado. O que é verdadeiramente que a Bíblia nos diz sobre isso? O verdadeiro que é honra, riqueza, Isso aí. e vida. Que é realmente isso. Não é verdade? Glória a Deus. Ensina a criança o caminho, no caminho, né, em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Né, irmãos? Isso é esse termo no hebraico, está no Shanak, né, que quer dizer que implica dedicar-se, né, implica dedicar-se ou consagrar-se totalmente à formação de algo. É uma dedicação na formação da criança. E isso reverbera dos pais para os filhos. Porque ensinar, a gente tem que sair dessa esfera de falar assim, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Se a gente não fizer isso, querido, irmãos, me perdoa, a gente não vai conseguir imprimir isso no coração da criança. Porque a criança, ela é visual, ela precisa ver, ela precisa entender aquilo que ela está vendo, né, o cotidiano. Então, se meu pai manda, mas meu pai está lá orando, meu pai lê a Bíblia, né, e a gente precisa sair disso, a gente precisa trazer isso para um dia a dia. Esse versículo, ele segue a lei da semeadura. O que plantarmos, colheremos. O que nós estamos plantando na vida de nossos filhos? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem N situações que cooperam para desfazer ou desconstruir aquilo que o Evangelho ele constrói. Só que eu tenho duas escolhas na minha vida. Como foi lido, ensina no caminho. Isso quer dizer, ensina todo o momento. O grande problema é que nós estamos tão consumidos com a famosa falta de tempo, que a gente não tem tempo para aquilo que de fato é necessário. Você já parou para perceber que quando nós deixamos de brincar com nossos filhos, alguém brinca com ele? E quando você tenta reaver o que é seu de direito como pai ou mãe, o seu filho já não tem mais tempo para você? É complicado. A gente está falando de filho, mas eu estou querendo mudar a ótica disso agora para nós pais e mães. A gente reclama muito, poxa, meu filho é rebelde, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Ok, mas será que o filho tomou ou tem essas atitudes por uma simples causa dele? Ou será que isso não foi uma falta de atenção nossa? Não tenha isso como uma palavra dura, mas tenha isso como uma palavra para nos ensinar que ainda há tempo de mudar tudo. Dizem que existem fases ou faixa etária na vida de uma criança a qual ela pode aprender ou pode formar o seu caráter. Eu prefiro crer que nunca é tarde para o agir do Espírito Santo. Aleluia. E eu prefiro crer que Deus hoje tem nos alertado para mudar conceitos, para mudar ações e fazer dos nossos filhos uma bênção como tem que ser, porque ainda há tempo de você ensinar o seu filho, seja no caminho, como diz lá acho que em Deuteronômio, seja no levantar, seja no andar, seja no entrar, seja no sair. Há tempo
de instruirmos os nossos filhos. Louvado seja Deus. Quer O falar, pastor? papai precisa ser exemplo dos filhos. Para que eles possam estar no caminho certo, o papai tem que ser sempre o exemplo para os filhos. Não é verdade? Porque você sendo exemplo, jamais eu creio que o filho vai se desviar daquele caminho que o papai e a mamãe colocou ele no caminho certo. Amém? O versículo 5, ele vai dizer que espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Eu quero ir um pouco mais além. Eu acredito que você ensinar o caminho ao seu filho começa até mesmo antes, talvez, de você ter um filho. Quando você trilha o seu caminho longe dessa perversidade e trilha o seu próprio caminho, no caminho do Senhor, você está mais propenso a ensinar realmente o seu filho nesse caminho. A grande questão é que muitos de nós não vamos ter o que ensinar porque não aprendemos antes, porque não vivemos antes. A grande questão não é ensinar, tanto que a Bíblia está dizendo, no caminho, conforme você caminha, conforme você vai aprendendo, conforme você vai amadurecendo, você também vai amadurecendo junto com o seu filho, você vai crescendo junto com ele. E muitas das vezes nós nos colocamos eu vou dizer assim, na condição, né? Eu talvez seja o menor aqui a dizer isso, né? Mas a gente às vezes se coloca na condição de ser o pai, aquele que sabe, aquele que entende e aquele que pode direcionar todo o caminho necessário. E às vezes não se coloca na condição de que nós também estamos em uma caminhada de amadurecimento com Deus. E nessa caminhada, caminhando com os nossos filhos, aprendendo com ele, quão bom é caminhar com seu filho e dar ele exemplo de que o seu pai está aprendendo com alguém que é maior do que ele, que erra, mas se arrepende, e que presta louvor e adoração a alguém que é maior do que ele. É porque ensinar não é que a gente é perfeito, né? Mas ensinar é caminhar. Por isso que Deuteronômio no capítulo 11, versículo 18 em diante, vai dizer, andando com o seu filho, ao sentar na mesa, ao dormir, ao acordar, né? Por quê? Porque está falando de quê, irmão? Exemplo de vida, é no seu cotidiano, é no seu dia a dia, é com os erros, com os acertos, né? Com o arrependimento, que a gente se arrepende e fala, cara, eu errei aqui, e o seu filho viu que você se arrependeu daquilo ali, e Deus é bom e misericordioso, né? Para também nos perdoar, e então ele vai ver a manifestação do amor de Deus na nossa vida, e ele vai aprender. Agora, se eu não me arrependo, se eu faço meus erros, eu acho que aquilo tudo é certo, né? O que ensinamento eu estou dando para o meu filho? Então, uma questão de atitude, é no caminhar, é na caminhada, é na nossa jornada. Então, é falando, colocando nos umbrais da nossa porta, nas entradas da nossa casa. Depois você dá uma lida lá em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 18. O Senhor vai falar sobre isso. Por quê? Porque eles estavam entrando na terra da promessa. E os filhos iriam ter contato com deuses estranhos, com pessoas estranhas. E ali, com o ensinamento, eles não iriam se corromper. Pastor, eu acho uma questão interessante, abrindo uma chave dentro daquilo que o senhor colocou, é porque a concepção do meu filho sobre quem é Deus, ela parte de como eu apresento esse Deus. Se eu apresento um Deus que não perdoa e que somente castiga, meu filho cresce dizendo, Deus é mau. Deus é mau, eu quero distância desse Deus. E a gente sabe que isso acontece, irmão. A gente, como líder, a gente já viu isso várias vezes acontecer. Mas também, se a gente olha para o outro lado e fala assim, não, Deus tudo perdoa, então por isso a gente vive da forma que a gente quer e a gente anda da forma que a gente quer. A gente tem então um Deus complacente com tudo. Sim. Um Deus que não castiga, um Deus muito tolerante, um Deus que não preza pelas suas leis. Então essa concepção de quem é Deus começa a partir de como nós nos relacionamos com Ele. É na nossa caminhada, né, irmãos? Irmãos, versículo 10 diz assim, separei aqui, diz assim, manda embora o zombador, e com ele se irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha. Irmãos, isso aqui me chama muita atenção, me chamou muito a atenção. Por quê? Porque isso me levou, né, no livro de Apocalipse, lá na igreja de Tiatira, a Bíblia vai dizer que lá havia uma mulher com o espírito de Jezabel, né? E eles toleravam aquilo.
E às vezes, irmãos, a gente é muito tolerante com o pecado, né? O pecado, e por a gente tolerar o pecado, a gente começa a ver o quê? Dissensões, discórdias, a gente começa a ver as discussões, começa a ver as vergonhas acontecendo. Por quê? Por causa de tolerar o pecado. Irmãos, o pecado, ele precisa, quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. Então nós precisamos tratar isso como um pecado, como algo que afasta a gente de Deus. E não tolerar isso. Muitas vezes, nós nos encontramos muito tolerantes a isso. Pecou, mas Deus vai perdoar. Deus perdoa, mas quando eu me arrependo, né? Eu pequei, eu larguei a minha esposa e agora vou casar com outra, Deus vai me perdoar. Irmão, é pecado, está trazendo uma maldição para a sua vida, e a gente tem que ser claro nisso. Eu sei que num tempo que a gente vive hoje, falar isso é muito desagradável, muitos ouvidos, mas não é uma realidade que Deus quer. Está contra aquilo que Deus colocou como princípio para a nossa vida. E se somos cristãos, a gente tem que zelar por isso. Nós precisamos zelar por isso. Não podemos viver de maneira parcial, não, ou ser imparcial, né? Ser imparcial com as coisas erradas. Existem coisas que, uma vez tolerada, elas começam como uma planta, germinar, criar raiz. E quando a gente tenta arrancar, o esforço ele é muito maior. Tolerância nem sempre é sinal de segunda chance. Verdade. Às vezes a gente confunde as coisas. Não, a gente tem que ser tolerante, porque aconteceu isso. Entenda bem, pecado é pecado. Pecado não é problema. Pecado é pecado. Problema se resolve, pecado se arranca. Esse é um princípio que a gente tem que ter na nossa vida. E eu quero assim, abrir um parênteses nisso, porque a gente pensa assim, não, vamos apenas tolerar, vai mudar. Para que as coisas elas mudem, precisa ser feito um tratamento, passar por um processo. Porque se a gente simplesmente tolerar, achando que a ficha vai cair e a pessoa vai mudar, ela não vai. Vai criar uma raiz, vai entranhar e possivelmente vai contaminar outros. Não tenha isso como uma palavra dura, mas tenha isso como uma palavra que nos chama a atenção. Nós estamos vivendo dias por tolerar tantas coisas. Hoje a gente diz assim, poxa, mas eu não entendo porque o meu país se transformou, se tornou isso. Porque nós toleramos coisas que não deveríamos ter tolerado. Verdade. Você é um cidadão de bem, nós somos um cidadão de bem. Está chegando o momento que nós vamos exercer o nosso direito civil, né? Civil. A verdade é, você vai votar. Vamos tolerar ou nós vamos arrancar aquilo que não agrada? Porque a palavra que foi lida diz, quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Quando se corta na raiz, o mal acaba. É muito forte. Esse versículo aqui chamou muita atenção, entendeu? E às vezes a gente não quer que o mal saia do nosso meio, porque a gente vai tolerando. Porque na verdade o mal não é a pessoa, o mal está na pessoa. Mas se a pessoa não se arrepende, ela tem que sair. E quando lá em Apocalipse vai falar sobre isso, ele está falando de quê? Eu dei tempo para vocês se arrepender. Eu tenho dado tempo para se arrepender. Por quê, irmãos? Se você mantém no meio, o que vai acontecer? Vai contaminar tudo que está em volta. E Deus não estava se agradando da igreja de Tiatira. Por quê? Porque tolerava o espírito de Jezabel. Uma mulher que se dizia profetisa e na verdade estava se deitando com os homens da igreja, levando eles ao pecado. E aí o pastor da igreja está vendo aquilo, está observando aquilo, mas não toma uma atitude. Ou seja, para Deus chegar a esse ponto, é que ela deve ter sido advertida, mas não mudou. Então, se não muda, irmão, por favor, né? O grande problema hoje é que a gente não quer tolerar o pecado dos outros, mas o nosso, a gente acha que
tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Verdade, verdade, verdade. E aí quando a gente é tolerante ao nosso pecado, o que acontece? Nós não temos a coragem de confrontar, né? Porque a Bíblia diz que aquele que se torna fiador é aqui da frente, né? A gente se torna fiador, então a gente não tem coragem de confrontar. Por quê? Porque eu sou fiador daquilo ali, né? Porque eu tenho a mesma prática, irmão. Esse que é o maior problema. E aí, irmãos, alguém comprou a nossa vida, entenda isso, e comprou por um alto preço. Então nós não podemos nos vender por qualquer coisa. Nem o direito de nos vender a gente tem, porque nós fomos comprados por um sangue precioso, não é mais nosso. Então, querido, vamos viver uma vida verdadeiramente, não é uma vida perfeita, tá, amado? Não é uma vida perfeita, mas uma vida digna diante do Senhor, onde nós possamos olhar, enxergar os nossos erros e buscar o perdão de Deus na nossa vida, porque Ele é poderoso e justo para nos perdoar. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias. Eu quero deixar aqui também, né, o versículo de número 15, que vai dizer assim: a tolice está ligada à correção da criança. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela a correção, né? Então, o que mostra, irmão, criança é muito bonito, né? Mas se você não corrigir, a tolice está no seu coração. Então a gente precisa corrigir. Aqui vai falar sobre a vara da disciplina. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que o Senhor corrige e açoita todos quanto ama. Corrigir é amor. E muitas vezes a gente não quer corrigir. Por quê? Porque a gente acha engraçado, porque é bonito, legal, engraçadinho. Irmãos, corrija. Corrija, porque às vezes está se alimentando de coisas que nem é você que ensinou. Mas você precisa corrigir. Corrigir às vezes, irmão, faz a criança chorar, faz a criança resmungar, mas aquilo ali vai trazer vida para ela. É o que está escrito no versículo 13 do capítulo 23. Sim, Né? sim. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ouviu? Na nova versão internacional, o texto me diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança. Fazendo um paralelo entre insensatez e criança, isso nos mostra, capítulos 12, se não me engano, que a correção, ela no princípio, ela tem um sabor amargo, parece ser ruim, mas ela produz frutos em nossas vidas. E eu quero chamar a atenção para isso, que nós estamos no processo de crescimento. Seja você mais velho, seja você mais moço, seja você ainda um adolescente, não importa, todos nós estamos em processo de crescimento. E a palavra falou que a insensatez, ela está ligada ao coração de uma criança. Não sejamos mais uma criança, sejamos homens. E Paulo, ele fala que nós não somos mais meninos inconstantes. Pelo contrário, nós não somos mais alimentados com leite. Deus já nos tem dado um alimento mais sólido para sermos homens e homens de verdade. Mas por que a pessoa amadurece? Porque ela é corrigida. É o que o pastor está colocando, é porque ela é corrigida. E por que hoje a gente tem tanta gente com uma certa idade, não vou citar uma idade apropriada, mas com uma certa idade que ainda se comporta como um menino? Primeiro, porque de alguma forma não foi corrigido, não foi educado, não foi ensinado
Aquela tolice não foi afastada do coração dele de alguma forma. Ou porque ele já depois de formado alguém está tentando, mas agora ele já acha que não é mais necessário. Tem esse outro caso também. Você vê muita gente hoje com uma certa idade onde você fala, cara, isso aqui é um comportamento de um adolescente, um cara de 30 anos, né? Num jovem de 25, de 30, 40 anos. Você fala, isso é um comportamento de um adolescente, de uma criança. Ele fala, não, porque a minha razão, o meu ensinamento sempre me trouxe até aqui. E ele não está vendo que aquilo dali é uma tolice, aquilo dali é nocivo para ele, sabe? Então, muitas das vezes, ou ele chegou até aquele ponto porque ele nunca foi corrigido, ou porque ele nunca aceitou correção, e agora ele acha que não é mais necessário. É porque, na verdade, aquele que não aceita correção, ele depois não terá capacidade para corrigir também. Se você aceita a correção, amanhã você tem capacidade para poder corrigir e levar a criança no caminho certo que ele deve andar. Eu creio dessa forma. Eu fui muito corrigido, aceitava. Quantas vezes eu chegava em casa, eu com meus 18, 19 anos, às vezes chegava em casa meia-noite e meio, meu pai estava lá sentado, lá, acordado. Entrava, ele não brigava comigo. Ele só conversava comigo, meu filho. É um pouco tarde você chegar em casa, é um horário fora do padrão do trabalhador, você vai se levantar cedo para trabalhar, então, meu filho, ó, se deita mais cedo, descansa bastante para ter disposição no outro dia para o trabalho. E eu não falava nada, eu baixava a minha cabeça, ia para o meu quarto, ia me descansar, e eu nunca respondi nada do meu pai. Sabe por quê? Porque ele estava certo, eu aceitava a correção dele. Hoje, ou seja, quando veio meus filhos, eu já sabia o que o meu pai me ensinou para que eu pudesse transmitir para os meus filhos. E hoje os meus filhos, eles têm capacidade para corrigir os seus filhos. Não serei eu como avô que vou corrigir, compreende? Essa é a palavra. E quantas vezes eu escutei esse sermão? Quantas vezes desse mesmo modo aí? É igualzinho. E se for assim calmo, sabe? Dói mais ainda. É desse jeito, entendeu? E, cara, quem não é ensinável nunca vai estar preparado para ensinar ninguém, né? Nunca vai estar preparado para ensinar ninguém. Quem não senta para aprender não está capacitado para ensinar ninguém, né? Não tem como. Então, irmão, vou dar um pulo aqui, vou ler do 17 ao 21, que diz assim: preste atenção e ouça a palavra dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável a você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor, por isso hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimento? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhes fizerem perguntas. Eu quero dar uma parada aqui, porque isso aqui eu peguei como um texto completo, fechado, né? Porque aqui está um aconselhamento de um pai para um filho. Eu não te ensinei, eu não te dei o conhecimento, tudo isso eu fiz para que você conhecesse a verdade, e para quando você viesse dar resposta a alguém, você possa dar essa resposta claramente, né? Claramente ao que lhe fizerem a pergunta. Ou seja, para que você tenha certeza daquilo que você vive. Isso me remeteu muito, sabe aqui? A conversão dos bereanos. Sabe? Por quê? Porque tudo que lhes era pregado, eles conferiam na palavra. Na palavra. E isso traz uma segurança. De quê? Daquilo que você aprende ali. Então era um diferencial que havia, né, nessa igreja de Bereia, né, que eles acompanhavam o ensinamento, ou seja, o ensinamento estava sendo imprimido dentro dos seus corações. Para quê? Para que quando alguém lhe perguntasse alguma coisa, tinha certeza daquela resposta. E o maior problema hoje é que nós
temos dificuldade de não queremos aprender, para que a gente venha tentar se eximir de culpa, pastor. Sabe, o maior problema hoje é esse. Tem o que tem dificuldade e tem aquele que não quer aprender, para dizer assim, eu nem sabia, né? Mas só que o livro de Naum, eu separei esse versículo aqui, os irmãos já vão falar. O livro de Naum, capítulo 1, versículo 3 de Naum, né, a parte A diz assim: o Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e é o culpado, né, de maneira alguma terá por inocente. Ou seja, a palavra ela está acessível, o ensinamento ele está acessível a todos. Ou seja, então ninguém vai poder dizer que é inocente. Eu não sabia. Por que não leu? A palavra está acessível. Por que não cumpriu? Então a gente tem esse contraste, né? Aqueles homens ali da igreja de Berea, os irmãos pegavam a Bíblia e conferiam. Para quê? Para ter a certeza da verdade na sua vida. Irmão, nós hoje temos acessibilidade à palavra de Deus. Nós temos a possibilidade de aprender e ter essa verdade imprimida no nosso coração. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, pastor Adilson. Eu acho que assim, um grande problema que a gente enfrenta, como foi destacado aqui, é que a gente deixa muitas vezes a coisa solta, mas não por uma questão de não conseguirmos ou não sabermos, mas por uma única e exclusiva questão de conveniência. Hoje, a gente está vivendo um período onde a comunicação ela tem infinitos canais. Ela chega na tua casa através de um YouTube, ela chega na tua casa através de uma rede social, ela chega na tua casa de N formas. O problema é que muitas das vezes eu prefiro me ater a algo que me agrada do que antes entender a essência daquilo que está sendo dito. O povo de Berea, ele tem uma particularidade, isso chama bem a atenção de Paulo. Quando Paulo, no discurso, ele começa a perceber isso, que aqueles homens começaram a confrontar. Será que Paulo está falando que de fato é aquilo que Deus deixou ensinado? Eu quero abrir só um alerta, porque a gente está falando no sentido aqui de evangelho, no sentido de Deus, mas isso é em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos sendo mal acostumados, porque queremos as coisas prontas, e tudo que é pronto, ele vem de uma forma alterado. Você já parou para perceber que alguns alimentos hoje, na questão industrializada, eles não se estragam com uma facilidade porque são adicionados a ele aditivos. Só que esses aditivos eles geram no teu corpo uma reação química. Talvez hoje tu não sinta nada, mas daqui a alguns anos alguns problemas vão aparecer, isso é fato. O grande problema hoje é isso, a gente não procura saber, não procura mergulhar, não procura entender, e daqui a mais alguns anos nós vamos ser impactados por conta disso. Chama atenção esse texto e esse ensinamento, porque nós estamos agora, no dia de hoje, nesse dia que você está vendo esse vídeo, Deus tem nos confrontado. Cresça, conheça, evolua, porque Deus tem muito mais do que aquilo que hoje você está desfrutando. Um grande problema que a gente tem hoje, que já permanece por muito tempo, é que assim, a preguiça de conhecer e prosseguir conhecer a palavra de Deus. E aí o que acontece? Tem muitos anjos vindo e pregando um outro evangelho, a gente não está se percebendo muitas das vezes. Verdade. É como diz Paulo. É como diz Paulo. E tem muito antes. Porque assim, a mentira, irmão, ela é pregada muitas das vezes de uma forma muito linda, muito doce. E ela acaba, muitas das vezes, nos corrompendo. Como Jesus combateu a sua própria tentação? Na própria palavra. Quando a tentação de Satanás usou a palavra e parecia ser muito boa, aquilo que Jesus até necessitava, Jesus combateu ele com a verdadeira palavra. Então assim, como a gente vai combater algo que parece ser muito bonito para mim? Algo que parece ser muito agradável para mim? Se eu realmente conhecer aquilo que o Senhor deseja e aquilo que Ele tem me ensinado. Então o confronto da heresia só se dá através da verdade.
E quem detém a verdade é a palavra do Senhor. Sabe, não é aquilo que eu quero. Muita gente pega e picota. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo da palavra. E algumas partes que nós não queremos, que nos confronta e que muitas das vezes nos dilacera, porque a palavra ela é como uma espada. E a espada ela serve para quê? Nós já falamos sobre isso aqui. Nós já falamos sobre isso aqui. A espada ela serve para dilacerar, para cortar, para limpar a carne, tirar a gordura, deixar a carne limpinha. Não é isso que você vai lá no açougue e pede para o açougueiro fazer com a carne, quando ela está com muita gordura, você pede para limpar. É isso que a palavra faz. E muitas das vezes a gente não quer isso, a gente não deseja isso para a nossa vida. E aí a gente olha para aquele anjo bonitinho, pregando aquela palavra legal, aquela palavra bonita, que acalenta o nosso coração e fala assim: opa, isso é a palavra, isso é de Deus. E a Bíblia, e esse mesmo texto que a gente acabou de ler, vai dizer aqui no verso 18, que tudo isso vai guardar o nosso coração. É agradável, né, guardar, e vai guardar o nosso coração. E isso é muito importante, a gente parar e analisar isso, que vai guardar o nosso coração de se corromper, né? Jesus foi muito enfático em João 8,32, a gente sempre fala esse evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. É muito direto, e Jesus estava falando com quem, irmãos? Com homens que se converteram, judeus que tinham crido nele. Então ele chega e fala assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, só tem um meio da gente ser liberto, é através da verdade. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler então o versículo, vamos ler o versículo 22. Agora eu vou ler alguns versículos aqui, a gente vai partindo para o final, a gente ainda tem um tempinho aí. Diz assim: não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Irmãos, isso aqui é muito forte, né? Porque muitas vezes a gente quer uma justiça terrena, mas há um tempo determinado. Há um tempo determinado. E a Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 35, diz assim: minha vingança e a recompensa ao tempo em que minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Ou seja, irmãos, há um tempo determinado, né? Então eu não tenho que buscar a minha própria justiça. Eu sei que o Senhor é justo. A gente está vivendo um momento de muita injustiça, vamos falar a verdade. Hoje eu fui resolver alguns negócios, né? Algumas coisas da igreja, saí para resolver algumas coisas da igreja, estava tentando também resolver alguns exames para meus pais, e quanta burocracia eu encontrei. E eu conversava até com o pastor Adi, né, quando chegamos aqui, eu falei: rapaz, hoje, uma pessoa idosa no nosso país hoje, que não tem um filho, alguém por ela tem muita dificuldade de sobrevivência, porque é uma opressão muito grande, é uma dificuldade muito grande, são barreiras enormes que se colocam para quê? Para que a pessoa não alcance, não acesse. E a gente começa a criar, isso cria dentro de nós o quê? Um sentimento de justiça, a gente quer justiça. Mas quando eu cheguei hoje na Foz Água, vou fazer levar uma documentação da nossa igreja, e cheguei lá na porta, o camarada virou para mim e falou assim: nós não estamos tendo atendimento presencial, só por WhatsApp. Eu falei: mas meu querido, eu pedi uma conta por WhatsApp da Foz Água, cara, e eles me levaram 3 horas para me responder. Como é que eu vou conseguir fazer isso aqui por WhatsApp? Tu acha que eu tenho 3 horas do meu tempo para ficar em casa sentado olhando para o WhatsApp esperando a resposta? Ele falou: senhor, é o único caminho que tem. Aí eu virei, irmão, saí dali, eu falei sozinho no corredor do shopping, eu falei assim: graças a Deus que nos dá um entendimento, né, para saber que o tempo está se cumprindo. Foi esse, por quê? Porque bate um sentimento de injustiça dentro do teu coração, né? E a gente tem um conhecimento, então a gente sabe que a justiça ela vem do Senhor. Esse versículo 22, ele também nos retrata ou nos remete a um versículo que ele não está falando para o pobre,
Ele está falando para o homem malicioso, para aquele que olha e tenta se aproveitar de uma situação. Às vezes a gente pensa que se aproveitar de uma situação, ou se aproveitar do pobre, é fazer ele trabalhar mais, arrancar dele o pouco que com muito suor ele conseguiu. Mas eu quero te levar você a uma outra visão. Explorar o pobre, muitas das vezes, é explorar o seu sonho, é explorar a sua capacidade de acreditar. Houve um tempo onde se acreditava que o evangelho é coisa de gente pobre, porque se tinha aquela ideia de que era através do evangelho que você conseguia nivelar o mais humilde junto com o mais rico, como foi falado, e considerá-los todos como irmãos. Essa foi uma discussão que há muitos anos atrás se vinha. Por quê? Porque o cara que era mais abastado não conseguia compreender. Mas a verdade é que, como dito no versículo 23, o Senhor advoga a causa. Porque o mais pobre não tem no que se escorar, o mais pobre não tem no que mais se apegar, que não seja o Senhor. E eu quero abrir esse parênteses, porque ainda existem nos nossos dias pessoas que se utilizam da capacidade de influenciar aquelas pessoas mais necessitadas para transformá-las hoje, não se espante, mas em escravos. Massa de manobra. Massa de manobra. Sim. Fazer dessas pessoas um argumento, um artifício para alcançar lugares através delas. Você talvez vá se espantar com o que eu vou lhe dizer, mas se você hoje se coloca, ou se você hoje é uma dessas pessoas mais pobres, humildes, saiba que você não é pobre. Pelo contrário, você é um filho de Deus, e como Gálatas fala, somos herdeiros em Cristo Jesus. Aquilo que o nosso Pai nos prometeu é real, é vivo, é verdadeiro. Não se deixe ser usado, não se deixe ser massa de manobra, porque acima de tudo, você é um filho de Deus, e Deus tem grandes coisas para a tua vida. Eu quero trazer isso também um pouquinho para dentro daquilo que a gente considera como igreja, irmão, sabe? Porque a gente fala assim, de usar o pobre, usar aquele mais necessitado. Vou dizer por experiência, irmão. Eu já vi muita gente, sabe, dentro da igreja sendo usada por chamados ou considerados homens de Deus, e a pessoa chegava e falava assim, não, irmão, eu vou te levar a tal lugar, eu vou te consagrar a tal coisa, fazer de você tal isso, você vai ter um nome aqui dentro, você vai ter um cargo aqui dentro, você vai ter uma posição aqui dentro diferente, então o irmão cumpra isso, cumpra aquilo, e aquele cara só estava ali para trabalhar. Aquele cara não estava ali como um somatório do corpo de Cristo. Sim. Ele não era amado como um somatório do corpo de Cristo. Uma vez, até conversando com a minha esposa falou assim, poxa, Daniel, a gente tem que parar para pensar o seguinte, talvez dentro da casa dele, ele nunca teve a condição de ser alguém que tenha voz. Na escola, ele nunca foi alguém que tenha a condição de ter voz. Então, ele toma essa condição que ele está tendo dentro da igreja como a melhor condição que ele tem na vida dele. Né? E ele vai entender que aquilo dali está sendo dado por Deus, quando bem na verdade ele está se tornando massa de manobra de alguém superior que aprendeu um pouco mais, de que tem uma sabedoria um pouco mais elevada, ou de que na verdade é esperto, ou pensa que é esperto, é astucioso, é maligno na verdade, porque eu não vejo isso como sabedoria, e está se aproveitando de alguém dentro da própria casa do Senhor. Sim, e a gente viu isso sendo se arrastado no meio, né? A gente não é hipócrita, a gente viu isso sendo arrastado no meio, e as pessoas não... Sabe por quê, cara? É porque é o que hoje a gente tenta desconstruir, né? É o que a gente tenta desconstruir, né? Porque o cara entrava dentro da igreja, né? Então o cara, ele tinha um caminho a seguir, né? Então ele ia ao obreiro, ao diaconato. Irmão, eu sei que talvez possa estar ferindo não quero isso, eu estou só colocando a forma que nós vemos, a forma que nós enxergamos, né? Então o que acontece? O cara só via isso na vida dele, até um dia ele segurar o microfone da igreja,
mesmo tendo vocação, não tendo vocação para pregar. Tu está me compreendendo? Então, era ensinado isso dentro da igreja. Por quê? Porque a vocação que a pessoa trazia com ela não servia. Essa é a grande verdade. Pô, quantas pessoas, irmãos, ela tem vocação para ser porteiro, mas alguém tira ela de lá e fala que ela, não, você agora vai ser o diácono que vai cuidar disso aqui. O cara não consegue ser porteiro nunca mais. Tu está me compreendendo? Nem ser diácono. E nem vai desenvolver o diaconato. Então, cara, essas coisas foram se perdendo. Sabe por quê? Porque tinha uma visão dessa forma. Hoje a gente trabalha com vocação. É a vocação do cara, é aquilo ali. E ninguém está aqui para iludir o cara. Por quê? Porque um porteiro, a alma, ela ganha na porta. Ela ganha na porta. Quando ela chega aqui dentro, ela vai ouvir um sermão. Pode ser que ela se convença ou não, mas quando ela é bem recebida lá na porta, eu não estou usando só o exemplo do porteiro. É o cara que limpa uma cadeira. Tudo que se faz dentro do corpo é importante. Então as pessoas trouxeram uma mistificação que acabou tornando isso aí. Está me compreendendo? E depois a gente vai ter aí muita coisa, né? Evangelho de prosperidade, muitas coisas que vieram para iludir as pessoas. E quantas pessoas hoje a gente encontra aí fora que está frustrada, né? Quantas pessoas estão frustradas? Deu tudo que tinha. Eu conheço pessoas que entregaram sua casa e vivem de aluguel hoje, cara. A única casa que tinha. Ah, por quê? E aí? Ah, foi ato de fé, glória a Deus por isso. Mas o problema é que a pessoa está no mundo. A sua família está no mundo. E criou-se uma revolta no coração. E agora? Como é que faz? Falta de instrução, cara. Então, maldito é aquele que se aproveita, né? Do seu próximo. Eu quero até colocar assim, se aproveita do seu próximo para o seu próprio benefício, né? Não faça, versículo de número 24 e 25, não faça amizade com quem facilmente fica irado, e nem ande em companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Isso está falando de relacionamento que a gente tem que ter muito cuidado, amém, irmão? Eu vou ter que esticar. Diz assim: não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. Isso aqui é muito sério, né? Mas eu quero entrar aqui porque a gente está partindo para o final, né? Eu quero entrar no versículo 22, eu também vou fazer um comentário do versículo 29, 28 e 29. O 28 eu acredito que todos nós queremos comentar alguma coisa, né, irmão? Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Irmãos, isso aqui é muito profundo, né? Eu quero só ler 2 versículos aqui. O apóstolo Paulo, quando estava na presença do rei Agripa, né, sendo ali julgado por Festo, ele vai dizer assim: olha, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ponto. Versículo 22, ele diz assim: tendo, pois, alcançado socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequeno como a grande, e não dizendo nada, senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Irmãos, sem tirar os marcos. E esse homem foi um dos maiores evangelistas. Ele não colocou uma roupa nova, ele falou assim: ó, eu só testemunho pela obediência do evangelho, pela obediência da visão que eu tive de Deus na minha vida. Eu obedeço, eu ando sem desobedecer, e até o dia de hoje eu dou testemunho daquilo que disseram os profetas e Moisés. E assim ele ia ganhando almas para Cristo. O próprio Agripa começou a balançar, querendo se converter, e foi chamado a atenção por Festo. E ele vai dizer: até tu está querendo se converter a esse evangelho, né? Por quê? Porque havia verdade, irmão. A gente não precisa mudar os marcos para querer tornar o evangelho um pouco mais bonitinho ou mais acessível às pessoas. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Existe alguns marcos na nossa vida que eles foram plantados e foram eles que nos balizaram a nós chegarmos aonde nós chegamos. O grande problema é que quando nós almejamos coisas ainda maiores, nós desprezamos aquelas
que foram o nosso sustento até o dia de hoje. E eu quero só abrir um parênteses. Deus, ele tem dado coisas à nossa vida que nos deu a capacidade e a condição de chegarmos aonde chegamos. Vem, sabe-se lá da onde, certas coisas, certas doutrinas que perambulam hoje pela sociedade, que nós achamos que aquilo agora é o top, é o máximo. É a onda. É a onda do momento. Eu só quero abrir esse parênteses, já considerando essa como minhas palavras finais, te dizendo, não abra mão daquilo que Deus plantou sobre a tua vida, das pessoas que Deus colocou na tua vida, que te ajudaram, te impulsionaram a chegar num lugar, porque hoje a gente se esquece das coisas com uma facilidade muito grande, e Deus tem trazido esse versículo para avivar na nossa mente, que aquilo que Deus tem feito, não precisa ser acrescentado, porque Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Aleluia. Como eu, considerando já como o pastor Adi falou também, já nas minhas considerações finais, eu creio que o marco principal hoje para a nossa vida, irmão, é que Cristo ele seja suficiente em tudo e em todos. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. A gente conhece isso aqui de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Cristo seja suficiente em tudo e em todos na nossa vida, amém? E que nunca seja removido esse amor que Cristo deu a sua própria vida pela nossa. Podem nos pregar qualquer outra coisa, irmão, podem nos dizer qualquer outra coisa, mas sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor e em saber que Ele é suficiente em tudo na nossa vida. Aleluia. Eu também quero ressaltar que eu estou muito feliz com a leitura deste capítulo 22, porque ele nos instrui bastante e nós vemos que tudo que nós aprendemos, tudo que nós conseguimos através da leitura de Provérbios, a gente continua aprendendo, nos instruindo para poder ensinar, para poder instruir. Eu estou feliz porque eu pensei que seria assim um capítulo um pouco diferente, porque eu não tive um espaço de tempo suficiente para meditar bem nesse capítulo. Mas eu fiquei muito feliz porque a definição dele para cada um de nós foi tremendo. Eu sou muito feliz por isso. E eu creio que Deus cada dia está nos ensinando mais. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele tem para nos dar. Continue firme no Senhor, porque Ele tem mais e mais para nós. Quanto mais nós damos, mais Ele nos dá. Então, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sempre sobre cada um de vós. Amém? E fechando, você está vendo alguém que é habilidoso, né, que na verdade quer dizer zeloso, ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe, né, que quer dizer, né, a plebe quer dizer isso, é uma pessoa de baixa sorte, né, obscura, que anda na obscuridade. E eu fecho esse Provérbios lendo o livro de Tito, porque o Tito vai escrever assim no capítulo 2, verso 11 ao 14: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrios e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o apreciamento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo
por nós, para nos remir de toda a iniquidade, para purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Que Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus.